filme Wicked já tá batendo na porta e deixando muita gente ansiosa para assistir a nova adaptação do musical focado nas bruxas de Oz, antes da chegada da menina Dorothy, que guia o nosso clássico O Mágico de Oz. 85 anos atrás, era ela que brilhava nas salas de cinema através de uma grande estrela, Judy Garland. Mas a história por trás do clássico é bem mais sombria do que o que você assiste na tela. Hoje a gente vai falar sobre como Hollywood transformou a fama da jovem Judy Garland em uma tragédia anunciada, em uma vida cheia de vícios que levariam à sua morte precoce aos 47 anos. Vem comigo entender tudo. Antes, deixa só me apresentar, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Tô num cenário diferente porque tô na casa dos meus pais no interior e não queria deixar vocês sem vídeo, então cá estamos para mais um Desenrola. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente já tem vários vídeos aqui falando sobre bastidores de cinema, de TV e até de música, separados em playlists para facilitar a sua vida, então aproveita para maratonar tudo. E bora pro papo! Quando terminou de filmar O Mágico de Oz aos 17 anos, a Judy Garland já era viciada em barbitúricos e anfetaminas. Mas os problemas que pioraram com o set de gravação de Oz, com horas exaustivas de trabalho e uma produção que incentivava o uso de substâncias, na verdade é um vício que começou bem antes disso. O nome de batismo da Judy é Frances Ethel Gunn. E o seu nome do meio, Ethel, é o nome da sua mãe, que desde cedo incentivou ela e as irmãs a seguirem carreira no mundo das artes. Os pais trabalhavam no showbiz e incentivaram as filhas, tanto a Judy Garland quanto as suas irmãs, Mary Jane e Dorothy. Sim, para grande ironia do destino, ela tem uma irmã chamada Dorothy. E juntas, elas faziam apresentações de música e dança como um grupo intitulado The Gunn Sisters. A Frances tinha só 2 anos e meio quando fez a sua primeira apresentação no estado do Minnesota, onde ela nasceu. Mas a família se mudou para a Califórnia quando ela tinha 4 anos de idade, onde a mãe começou a tentar colocar as meninas não só para se apresentarem em palcos, como também no cinema. E elas conseguiram, em 1929, aparecendo num curta musical chamado The Big Review, e também fizeram outros projetos juntos até 1935. Elas foram incentivadas a mudar o nome do grupo para algo mais artístico, mais chamativo, e aí veio a ideia de alterar para The Garland Sisters. E a Frances Ethel Gunn se tornou então Judy Garland. De acordo com o biógrafo de Get Happy, The Life of Judy Garland, Gerald Clark, a mãe foi a pessoa que apresentou a Judy ao mundo das pílulas para dormir e também para ter energia quando ela tinha só 10 anos de idade. Pensa que dentro do showbiz, uma criança precisa de muita disposição para trabalhar durante muitas horas seguidas. E aí ela tomava um comprimido para aumentar a sua energia e disposição ao longo do dia, só que chegava à noite ela não conseguia dormir. E aí ela tomava pílulas para abaixar essa adrenalina e conseguir dormir. E aí começa essa gangorra de remédios para controlar o seu corpo. Aos 13 anos, a Judy fechou um contrato com a MGM e começou a aparecer em vários filmes, muitos com um companheiro chamado Mickey Rooney, que virou um grande parceiro de trabalho, que também sofreria as mesmas coisas que ela na indústria. A Judy, ela não era vendida pelos estúdios como uma garota graciosa, interessante, mas sim como um patinho feio, digamos assim. E os seus papéis eram tipo da vizinha que é rejeitada pelo garoto, a menina que não é bonita o suficiente. E dentro do próprio estúdio eram feitos muitos comentários sobre a sua aparência e principalmente sobre o seu peso. A alimentação dela começou a ser controlada nos sets de filmagem, ela entrou em muitas dietas restritivas e o seu peso era monitorado pela MGM. Até pelos seus fundadores, em especial o Louis B. Mayer, que incentivou que ela só ingerisse sopa, café e cigarros, além de benzedrina para reduzir o seu apetite. O Mayer teria, inclusive, abusado da Judy Garland repetidas vezes durante os seus anos de estúdio, começando na época do Mágico de Oz, como relatado pelo Gerald Clark na biografia que eu já citei. Quando começou as gravações de O Mágico de Oz aos 16 anos, Judy Garland já estava há muito tempo no ciclo de remédios e o seu vício só foi alimentado ao longo do filme, o que levou a jornalista Anne Helen Patterson a descrever a Judy Garland como a primeira vítima pública do estrelato.
A própria Judy contou pro biógrafo Paul Donnelly isso aqui. Eles nos faziam trabalhar dias e noites a fio. Eles nos davam pílulas para nos manter de pé muito tempo depois de estarmos exaustos. Então eles nos levavam pro hospital do estúdio e nos deixavam inconscientes com pílulas para dormir. Então depois de 4 horas eles nos acordavam e nos davam as pílulas estimulantes mais uma vez para que pudéssemos trabalhar 72 horas seguidas. E isso era tão naturalizado que virou como um estilo de vida. Os próprios remédios eram prescritos e ela chegou a dizer que ela era uma propaganda ambulante de remédio para dormir. Para piorar ainda mais, aos 17 anos, a Judy tinha que ter uma aparência jovial e delicada para interpretar a Dorothy. Então, além das dietas e dos remédios, o estúdio fazia ela usar espartilhos apertados por baixo das roupas para ela ficar com uma silhueta ainda mais acentuada e uma aparência ainda mais feminina. E os bastidores do Mágico de Oz não foram terríveis só para Judy Garland, mas para boa parte do elenco. A fantasia do Leão Covarde era muito pesada e o ator Bert Law tinha que ficar muito tempo com ela, filmando debaixo de uma luz muito quente, que era a da tecnologia Technicolor, que foi um dos grandes destaques do filme na época. Mas ela deixava o set tão quente que até os atores sem fantasia tinham que sair para dar uma respirada e se recuperar. E o Bert, com a fantasia de leão, suava muito e chegou a desmaiar durante uma gravação. E essa não foi a única caracterização a causar mal-estar no elenco. A primeira tinta usada para o Homem de Lata era tóxica. E durante os ensaios, o ator Buddy Epstein ficou cheio de cãibras pelo corpo e dificuldade de respirar. Foi levado para o hospital e descobriu que a causa era a tinta feita de pó de alumínio puro, que estava sendo inalado por ele todos os dias. Ele teve que ser substituído para as gravações pro ator Jack Haley e a tinta também foi trocada. E mesmo assim deixava o ator com dores de cabeça. Não, e assim, o set desse filme era insalubre. A neve que eles usaram pro filme era feita de amianto e a tinta verde da Bruxa Má do Oeste, da atriz Margaret Hamilton, afundou na pele dela e deixou ela marcada por muito tempo. E ela, inclusive, pegou fogo durante a gravação da cena em que a bruxa some numa nuvem de fumaça. E ela teve parte do rosto e da mão queimados. É insano. E voltando para Judy Garland, a herança que ela carregou de O Mágico de Oz foi um sucesso estrondoso e uma dependência química que a acompanharia pelo resto da sua vida. Um dos seus ex-maridos, porque ela teve 5 casamentos, mais pra frente a gente fala disso, mas um dos seus ex-maridos, o Sid Luft, escreveu ao longo do tempo várias notas sobre o relacionamento deles. E essas notas foram reunidas num livro de memórias chamado Judy and I, My Life with Judy Garland. E ele disse que sentia que podia salvar a Judy do seu vício, mas que foi descobrindo que a coisa era muito mais complexa do que ele pensava. Porque o vício se tornou não só uma estratégia conhecida por ela para se manter trabalhando e dentro dos padrões que Hollywood exigia, mas também foi usado como uma válvula de escape e um jeito de anestesiar os problemas. Porque além dos remédios, ela desenvolveu também um vício em álcool. E o que mais afetou a saúde da Judy e alimentou seu vício foi a pressão estética, especialmente sobre o seu peso. O Sid Luft chegou a narrar momentos em que ela parava de comer completamente, de combinar muitas dietas restritivas com o uso de benzedrina, de ter episódios de compulsão alimentar, porque comer era uma coisa que a Judy gostava, ela sentia prazer nisso. Só que imediatamente ela se sentia muito culpada. Ela tinha que ser magra. E o próprio Sid Luft tentava controlar o peso dela e cuidar do que ela comia. E ela chegou a dizer que achava que talvez não conseguisse continuar. A imprensa também questionava o seu peso diretamente em entrevistas e a Judy Garland tentou de tudo. O seu vício em substâncias era tão sério que o Sid descreveu que ela quase perdeu a vida muitas vezes. Que numa, ela foi encontrada inconsciente no banheiro depois de cortar a própria garganta com uma lâmina de barbear. E ela teve que ser socorrida ali mesmo. Ele diz assim: o curativo em volta do seu pescoço não inibiu minha querida de vomitar um café da manhã de ovos, panqueca, salsicha e torrada com geleia. E eu contei que a Judy foi casada 5 vezes, né? O primeiro casamento foi aos 19 anos com um compositor chamado David Rose. O segundo foi com o diretor do filme Agora Seremos Felizes, em 1944, Vincent Minnelli, com quem ela teve a sua filha e também a atriz Liza Minnelli 2 anos depois. Eles se separaram no momento em que a Judy também estava se libertando da MGM e ela conheceu o Sid Luft, que eu já comentei aqui com vocês, que acabou se tornando o empresário dela. Então já dá pra imaginar o interesse que ele tinha na carreira da Judy.
E a gente já viu que a carreira dela dependia de muitas restrições, vícios e problemas para sua saúde. Foi durante o casamento deles que ela fez o seu outro grande sucesso, Nasce uma Estrela, de 1954, que rendeu a ela uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Eles se divorciaram depois de 11 anos juntos e a Judy o acusou de abuso doméstico e dependência de álcool. Eles tiveram 2 filhos juntos. A Judy depois teve um breve casamento com o ator Mark Harron e, por fim, Mickey Deans, que ela conheceu quando foi receber drogas no seu hotel em Nova York. Sim, ele era um traficante. A Judy Garland já estava em um dos seus piores momentos do vício, sem conseguir emplacar novos trabalhos e se apresentando em clubes noturnos. Eles se casaram em 1969 e ela chegou a dizer para repórteres que estava genuinamente feliz e que finalmente ela era amada. Mas meses depois, foi ele que encontrou Judy Garland sem vida no banheiro da sua casa, no dia 22 de junho de 1969, aos 47 anos. A causa da morte foi uma overdose de barbitúricos. Tem fontes que dizem que ele obrigou ela a se apresentar mesmo quando ela estava sem condições. E a filha da Judy, Lorna Luft, teria dito que dividiu uma limusine com o Mickey Deans depois do funeral. E que ele insistiu em parar num escritório em Manhattan, o que para ela já deixou muito claro que ele já estava inclusive assinando um contrato de lançamento de um livro sobre a sua mãe. O tal livro foi publicado por ele em 1972 e se chamou Weep No More, My Lady. A filha, Liza Minnelli, se tornou uma grande defensora da imagem e da carreira da sua mãe. Inclusive disse que não reconhece e nem aprova o filme biográfico feito sobre ela, chamado Judy, estrelado pela Renée Zellweger. A Liza foi desde muito cedo comparada a Judy Garland, seguiu o mesmo caminho da mãe, vencendo um Oscar em 1972 pelo filme Cabaré. E mesmo com todas as dificuldades e abusos sofridos nessa indústria, Judy Garland é lembrada como uma das maiores estrelas da era de ouro de Hollywood, não só pela trajetória da Dorothy, que marcou e inspirou tantas pessoas, como também por ser uma multiartista e performer. Claro, também como um exemplo de como Hollywood lida com os seus atores mirins, que é um tema que a gente tanto fala aqui no canal e que é ainda hoje tão problemático e ainda faz tantas vítimas nessa indústria. E ainda hoje a gente tá aqui contando histórias que seguem se repetindo na indústria do entretenimento. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!